Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Sueli Rodrigues e hoje nós vamos começar a retomada falando sobre raízes, tá? O nosso conteúdo de hoje vai ser propriedade dos radicais. Eu recebi muitas vezes essa dúvida falando sobre as propriedades dos radicais, tá? Muitos alunos pedindo propriedades, as propriedades. Esses alunos são alunos que estão acompanhando a aula Paraná, certo? Alunos do estado que me mandaram essas dúvidas e hoje eu vou tentar esclarecer a maior parte delas, tá? Aqui, esse daqui, vários alunos que me pediram, tá? Eu gostaria de mandar um abraço para todo mundo que me ajudou a construir essa aula, que me pediu, foi lá e mandou no Instagram para mim. Muito obrigada, viu? Mais um recadinho antes de começar. Se você está assistindo essa aula exclusivamente pela TV, certo? Então, você precisa entregar as atividades que você está fazendo aqui lá na sua escola para que o seu professor possa estar fazendo a avaliação dessas atividades, tá? Você precisa de presença, você precisa de nota. Então, quando entre em contato com a sua escola e veja qual é o dia que a escola vai estar recebendo esses materiais. Ok? É importante que você envie lá para a escola sempre, você que está acompanhando pela TV. Quem está acompanhando pelo YouTube, que tem acesso ao Classroom, aí você pode fazer as atividades diretamente no Classroom. E é até indicado que faça isso, para evitar de ir até a escola, de sair de casa, tá? Então, se você tem acesso e consegue fazer através do Classroom, faça. Se você não tem acesso e consegue fazer só através da televisão, então ajunta tudo bonitinho, organizadinho, aula 1, aula 2, aula 3 e leva na escola lá, que com certeza seu professor vai estar lá disponível em algum momento para avaliar essa sua atividade, ok? Mas então vamos começar. Vou começar com duas propriedades. A primeira propriedade dos radicais diz que se o índice da raiz e o expoente do número for igual, então eu posso fazer o quê? Cortar. Raiz enésima de A elevado a N é a mesma coisa que A, ok? Então, isso que acontece aqui, ó. Raiz cúbica de 23 ao cubo é o quê? 23. Mesmo índice, mesmo expoente, é como se a gente cortasse. Então, raiz cúbica de 23 ao cubo, 23. Raiz décima de 3 a décima, 3. A gente corta o expoente e corta o índice, corta a raiz toda. E se for letra, mesma coisa. Raiz quinta de A quinta é o próprio A, certo? E a nossa segunda propriedade de hoje é a seguinte. A elevado a m, n, a raiz enésima de A elevado a m, se houver um número, tá, que eu possa dividir ao mesmo tempo o índice e o expoente, eu posso fazer isso, tá? Então, tem um número que ao mesmo tempo dá para dividir o expoente e o índice, então eu vou dividir. Raiz décima de 5 elevado a 15, ambos são múltiplos de 5, tanto 10 quanto 15, então eu posso dividir por 5. 10 divididos por 5 fica 2, e aqui seria a raiz quadrada. 15 divididos por 5 fica 3, então aqui seria a raiz cúbica, certo? Da mesma forma aqui, tanto o índice quanto o expoente são múltiplos de 7, tá? O 21 e o 14 são múltiplos de 7, então fica 21 divididos por 7, 14 divididos por 7, ou seja, a raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado, ok? Então, aqui apresentei duas propriedades para vocês. A primeira, que a gente pode cortar o índice com o expoente se eles forem iguais. E a segunda, que eu posso dividir tanto o índice e expoente por um mesmo número, se isso for possível, tá? Então, vou deixar aqui alguns para vocês fazerem. Aqui vocês vão fazer o quê? Apenas e tão somente aplicar esta propriedade aqui, ó, ou seja, cortar. Esse com esse, esse com esse, esse com esse, tá bom? Um minutinho para fazer, eu já volto.
Então, vamos lá. Essa propriedade de todas é a mais fácil e é a mais útil, certo? O que significa? Que eu posso cortar o índice e o expoente se eles forem iguais. Então, aqui, ó, raiz quinta de 12 a quinta. Eu posso cancelar o expoente com o índice, vai sobrar 12. Raiz nona de 10 elevado a 9. Posso cortar porque os expoentes e o índice são iguais. Da mesma forma aqui, expoente e índice é a mesma coisa, eu posso cortar. Da mesma forma aqui, expoente e índice é a mesma coisa, cortei, certo? Agora a gente vai aplicar qual? Agora vocês vão aplicar esta segunda propriedade aqui, ó, onde você tem que dividir o expoente e o índice todos por um mesmo número, tá? Então você vai escolher o número e vai fazer a divisão. Aqui eu deixei 4 exercícios para vocês fazerem, tá? Vamos lá? É só pensar em um número que seja ao mesmo tempo múltiplo de 12 e de 15 e dividir os dois por esse número. A mesma forma aqui, aqui e aqui, certo? Sempre que possível, ok? Já volto com a correção. Voltamos então com a correção do exercício. Vamos pensar aqui qual o número que nós vamos usar para dividir. Então eu tenho aqui raiz 12 de 5 elevado a 15. Ambos são múltiplos de 3. Então eu posso dividir por 3 o 12 e o 15. 12 divididos por 3 fica 4, 15 divididos por 3 fica 5. Da mesma maneira acontece aqui no 100. 100 e 10 são múltiplos de 10. Então eu posso dividir por 10. 100 divididos por 10 vai ficar 10. 10 divididos por 10 fica 1, que eu não preciso colocar, ok? Raiz quadrada de 3 elevado à quinta. Não tem. Por que não tem? Porque não há um número que ao mesmo tempo seja múltiplo de 2 e de 5. Então, nesse caso, não se aplica, tá? Entre 15 e 21, ambos são múltiplos de 3.
Então, eu vou dividir por 3 aqui, por 3 aqui, vai ficar a raiz quinta de menos 3 elevado à sétima, ok? Muito bem, essas foram nossas primeiras duas propriedades de hoje. Agora, vamos dar uma olhada aqui em outra maneira que eu posso utilizar para resolver a mesma coisa, tá? É a mesma ideia. Essa propriedade aqui eu posso fazer de uma forma diferente, desde que eu entenda que o quê? Que se eu tiver um expoente racional, eu transformo em uma fração. Então, ao invés de dividir aqui por 3 e por 3, eu posso fazer o quê? Eu posso transformar em uma fração, 15 sobre 12, certo? E simplificar a fração. 15 divididos por 3 e 12 divididos por 3. 15 por 3 dá 5, 12 por 3 fica 4, e aí fica a raiz quarta de 5 elevado à quinta. Também dá certo, tá? Você pode fazer ou aqui, ou daquela forma anterior, ou dessa maneira aqui, que funciona super bem dos dois jeitos. E aqui, olha só, raiz de índice 20 de A elevado à quarta. O que acontece? Eu transformo em 4 sobre 20, aí eu divido em cima e embaixo por 4, porque dá para simplificar, ambos são múltiplos de 4. E aí, 4 dividido por 4 fica 1, 20 divididos por 4 fica 5, então vai ficar raiz quinta de A, tá? Tanto faz. Você pode fazer do jeito anterior ou dessa maneira, como você preferir, tá? Como você gostar mais. Mas aqui, eu quero que você faça usando essa ideia de pegar a fração, ela está como fração, transforma em raiz. Depois terminar de simplificar, volta para a raiz de novo, tá? Então, tira da raiz, transforma em fração. Tira da fração, volta para a raiz. Essa é a ideia. Beleza? Já volto, então, com a correção desse exercício.
Voltamos então com a correção do exercício. Aqui a gente vai tirar da raiz, transformar em fração, simplificar a fração e voltar para a raiz, certo? Então, olha só, aqui eu tenho 12 raiz quadrada, raiz do índice 20 de 12 elevado à quinta. Então, eu vou transformar isso em potência. Como que eu faço? O 20 vira denominador. Então, vai ficar 5 sobre 20, ok? Aí, eu posso simplificar aqui em cima, ó. 5 divididos por 5 e 20 dividido por 5, tá? Que vai ficar 12 elevado a 1, 5 divididos por 5 dá 1, 20 divididos por 5 vai dar 4, então ficou 12 elevado a 1 quarto. Agora, vou fazer o quê? Volta de novo para a raiz. Quem está embaixo vira índice, então vai ficar raiz quarta de 12 elevado a 1, que eu não preciso colocar 1 ali, vou deixar para vocês, mas não tem necessidade, tá? Então, tira da fração, tira da raiz, transforma em fração, simplifica a fração e volta para a raiz. Mesma coisa nesse daqui, ó. O índice é 12, o índice é 18, o expoente é 12. Então, fica 5 elevado a 12 sobre 18. Olha que beleza. O 18 vai para baixo do 12. Posso dividir aqui por 6 e aqui por 6. 12 divididos por 6 fica 2, né? Então, vai ficar 5 elevado a 2. 18 divididos por 6 fica 3. Então, fica 2 terços. O 3 vai virar o quê? Índice. E o 2 expoente. Então, vai ficar raiz cúbica de 5 ao quadrado, certo? O 3 vira índice, o 2 vira expoente. A última aqui, x elevado a... O 5 vem para baixo do 10. 10 quintos. 10 divididos por 5 é 2. Então, fica x ao quadrado. E acabou, certo? Foram esses os exercícios, espero que você tenha conseguido fazer. Vamos dar uma olhada, deixei aqui corrigido para vocês, tá? E agora vamos atender a dúvida desse outro aluno que disse o seguinte: eu quero saber raiz dentro de raiz. O que acontece quando nós temos uma raiz dentro da outra? A propriedade é a seguinte: quando eu tenho uma raiz dentro da outra, eu multiplico os índices. Então, fica m vezes n, raiz enésima de A, eu vou fazer esse índice vezes esse. É muito simples. Aqui, ó, raiz quarta da raiz cúbica de 5 fica 4 vezes 3, que é raiz 12. Aqui, raiz não tem nada, é 2. Raiz quadrada de 5, de raiz quadrada da raiz quinta vai ficar raiz
décima, porque 10 vezes 2, aqui vai ficar, se 2 vezes 5 vai ficar 10. Aqui ainda existe uma próxima simplificação, que é o quê? Os 2 aqui são múltiplos de 2, então eu posso simplificar. 10 divididos por 2 fica 5, 6 divididos por 2 fica 3. Sempre que possível, simplifique, tá? Sempre que for possível simplificar, simplifique. Então, a ideia é o quê? Raiz dentro de raiz, multiplica os índices, certo? Vou deixar aqui para vocês fazerem esses aqui, tá? E, se possível, simplificar quando der, tá? Alguns minutinhos e eu já volto com a correção. Estamos de volta com a correção do exercício, então vamos lá. Raiz dentro de raiz. Raiz cúbica da raiz quinta de A. O que a gente faz? Multiplicamos os expoentes. 3 vezes 5 vai ficar raiz 15. É só isso, prof? É só isso, pessoal. É só multiplicar. Esse com esse fechou, tá? Agora esse aqui tem o quê? A raiz quinta da raiz quadrada. Eu vou multiplicar 5 vezes 2. Só que aqui tem uma simplificação que dá para fazer. Então, vem aqui que vocês vão fazer aqui, ó, comigo. Ó. Primeiro, eu multiplico os índices. Vai ficar 5 vezes 2, vai ficar a raiz décima de 3 ao quadrado. Ok? Raiz décima de 3 ao quadrado dá para fazer o quê? Dá para transformar isso aqui em potência, tá? Vai ficar o quê? 3 elevado a 2 décimos. Por que está fazendo isso, prof? Porque dá para simplificar. Veja que existe um número que ao mesmo tempo dá para dividir o 10 e o 2. Por isso que a gente está simplificando, tá? Vou dividir aqui por 2 e aqui também. Vai ficar como? 2 divididos por 2 vai ficar 1, então fica 3 elevado a 1. 10 divididos por 2 fica 5, 3 elevado a 1 quinto. 3 elevado a 1 quinto é o quê? Raiz quinta
de 3, certo? E a última aqui, ó, nós temos raiz dentro de raiz, dentro de raiz, dentro de raiz, não importa quantas raízes a gente tenha, nós sempre iremos multiplicar os índices. 3 vezes 2 vezes 2, se eu tivesse mais uma, ia colocar o próximo e assim por diante, tá? Então, quantas raízes nós tivemos? 3 vezes 2, 6 vezes 2 vai ficar 12, ou seja, raiz 12 de 5. Muito bem. Nosso próximo exemplo também foi enviado por um aluno. Fiquei em dúvida na potenciação de radicais. Então, quando a gente tem o quê? Um radical elevado a uma potência. O que eu faço? Eu pego essa potência e trago para dentro do radicando. O n sai do A e fica ali dentro da raiz. Então, por exemplo, raiz sexta de 2 elevado a 3. O que eu posso fazer? Eu posso colocar o 3 ali dentro. Raiz sexta de 2 ao cubo dentro da raiz, ok? E aí dá para fazer o quê? Tirar esse 6 e colocar embaixo do 3. 3 sextos. 3 sextos eu posso simplificar em cima e embaixo por 3. Vai ficar 1 meio. 2 elevado a meio é a mesma coisa que raiz de 2, certo? Por que raiz de 2, prof? Porque o 2 vira índice e o 1 vira expoente, lembra? Lembra que eu falei que nessa aula a gente ia usar bastante essa propriedade de transformar um radical em uma potência? Então tá aí. Muito bem. Nosso próximo tópico é o quê? Multiplicação e divisão de raízes, tá? A propriedade diz o seguinte: raiz enésima de A vezes B é raiz de A vezes raiz de B. Ou seja, eu separo em duas raízes, tá? Se eu tiver um produto dentro da raiz, eu posso separar em duas raízes. Da mesma forma, se eu tiver uma divisão, raiz enésima de A sobre B é raiz enésima de A sobre raiz enésima de B, certo? E aqui eu coloquei um exemplo para vocês, ó. Raiz quadrada de 2 vezes x ao quadrado. Faço o quê? A propriedade diz que eu separo em duas. Então, vai ficar raiz de 2 vezes raiz de x ao quadrado. Separo. Essa aqui fica para cá e essa aqui vai para lá, cada um com uma raiz. E aqui nós temos alguma propriedade que dá para usar em alguma delas aqui? Pensa, cabeça. O que eu posso fazer aqui? Raiz de 2 vezes raiz de x ao quadrado, dentro da raiz quadrada eu posso cortar. Vai ficar raiz de 2 vezes x, tá? Só para não ficar estranho deixar o raiz de 2 vezes x lá, a gente coloca o x para frente, tá? Por quê? Porque ele não está dentro da raiz. Se eu deixar aqui, talvez possa me confundir lá no caderno, tá? Então, coloque o x para frente. E aqui? Bom, aqui atenção que nós temos duas coisas acontecendo. Nós temos multiplicação e embaixo divisão, tá? 4 vezes x dividido por y ao quadrado. A propriedade diz que eu devo transformar a divisão, a raiz enésima de A sobre B, eu coloco uma raiz em cima e uma raiz embaixo. Então, vai ficar assim, ó, 4x em cima e y ao quadrado embaixo, ok? Só que 4 vezes x é o quê? É raiz de 4 vezes raiz de x, porque é de multiplicação, certo? Voltamos na primeira propriedade. Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de x é a raiz quadrada de x mesmo, porque eu não tenho o que fazer. E o y aqui, até esqueci dele, ó. Raiz quadrada de y ao quadrado, a gente corta o y com a raiz, fica 2 raiz de x sobre y, certo? Então, aqui nós usamos as duas propriedades em uma única expressão. Sempre que possível, tem que simplificar, tá? E utilizar as propriedades quando necessário. Então, aqui, deixar isso para vocês fazerem. Aqui a gente tem multiplicação, aqui a gente tem divisão e aqui nós temos aquele temperinho. Duas raízes, uma dentro da outra e multiplicação, ok? Então, façam aí, eu já volto com a correção.
Voltamos então com a resolução do exercício, vamos dar uma olhada aqui. Raiz quarta de 4x à quarta. O que eu tenho aqui? Produto. 4 vezes x à quarta. Então, vai ficar raiz quarta de 4 vezes raiz quarta de x à quarta. O que eu posso fazer aqui? Posso cortar, né? O 4 com o expoente, já que eles são iguais, vai ficar raiz quarta de 4 vezes x. Atenção! O 4 que está aqui dentro, o radicando, ele não tem expoente, então eu não posso cortar. Só posso cortar o expoente. Então, fica x raiz quarta de 4. Aqui nós temos divisão, aplicação direta. Uma raiz em cima, uma raiz embaixo. Raiz de x sobre 4 fica raiz de x sobre raiz de 4. Raiz de x é raiz de x mesmo, né, que não tem como fazer nada. Raiz de 4 é 2. E aqui tem aquele temperinho que eu falei para vocês, que eu coloquei o quê? Uma raiz dentro da outra. Então, vamos dar uma olhada aqui como é que fica, ó. Raiz cúbica da raiz quadrada de 7x à sexta. Primeiro, nós vamos fazer o quê? Multiplicar os índices, tá? Vai ficar 3 vezes 2 fica 6, então vai ficar raiz sexta de 7x à sexta. 7x à sexta. Agora eu posso fazer o quê? Eu tenho produto. 7x à sexta é 7 vezes x à sexta, né? Então, eu posso transformar isso em duas raízes. Vai ficar raiz sexta de 7 vezes raiz sexta de x à sexta. Agora, eu aplico aquela propriedade que diz que eu posso cancelar o expoente com o índice, ficando com raiz sexta de 7 vezes x, tá? Só para você não se confundir aí no seu caderno, coloque o x na frente da raiz, para dizer que ele não tem nada a ver com a raiz, ele não está dentro da raiz nem nada, tá? Então, fica x raiz sexta de 7. Legal? Espero que você tenha conseguido fazer. Vamos dar uma olhada aqui. Quais foram as próximas dúvidas que eu recebi? Foi sobre a nossa queridíssima racionalização de denominadores. Atenção! Racionalização de denominadores é aquilo que a gente faz quando a raiz está no denominador de uma fração, tá? Há várias maneiras da raiz estar no denominador. Aqui nós vamos falar sobre duas especificamente, tá? Que é o quê? Que é quando você tem apenas a raiz ou quando você tem aqui um número subtraído ou somado com uma raiz. Aqui a gente vai apenas racionalizar, aqui nós vamos usar o quê? O conjugado, certo? Que também foi uma dúvida que chegou para mim, o que eu faço com o conjugado, né? Então, vamos lá. 3 sobre raiz de 2. Tenha em mente assim, ó, eu quero tirar a raiz de 2 do denominador. Ela tem que sumir dali, tá? Tem que sumir. Então, a gente vai fazer o quê? Nós vamos utilizar um fator racionalizante, que é a própria raiz de 2. Então, fica raiz de 2 sobre raiz de 2. Eu vou multiplicar e dividir essa expressão por raiz de 2. Aí, multiplicação de frações é o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. 3 vezes raiz de 2, fica 3 raiz de 2, não tem muito o que fazer. Raiz de 2 vezes raiz de 2, aí volta lá na propriedade da multiplicação aqui, ó. Tanto eu posso abrir, quanto eu posso voltar, tá? Aqui eu abri, ali eu posso voltar. Então, eu vou fazer aqui, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2, eu junto os dois, fica 2 ao quadrado. 3 raiz de 2 sobre 2, porque eu posso cancelar a raiz com o expoente, certo? Agora, quando a gente tem, ao invés de ter uma raizinha só embaixo, a gente tem uma expressão. Aí eu tenho que usar o conjugado, certo? Bom, olha só, eu tenho aqui 5 sobre 3 menos raiz de 5, tá? O fator racionalizante, que é aquele número pelo qual nós vamos multiplicar e dividir essa fração, ele é o quê? Ele é o conjugado do denominador. O que é o conjugado? Se meu número é 3 menos raiz de 5, o conjugado é 3 mais raiz de 5. Ou seja, é uma expressão exatamente igual a essa, só que com o sinal do meio trocado, tá? Que era 3 menos, aqui vai ficar 3 mais. Se fosse, por exemplo, x mais raiz de 2, o conjugado seria x menos raiz de 2. É só inverter o sinal do meio, tá? Então, aqui eu vou multiplicar essa expressão aqui pelo conjugado do denominador. Então, como é que fica? 5 vezes 3, 15. 5 vezes raiz de 5 vai ficar raiz de 5, raiz de 5.
Mesma coisa, aqui não. Aqui a gente tem o quê? Aqui nós temos um produto notável, tá? O produto notável da soma pela diferença, que também foi uma dúvida que chegou para mim. Estou em dúvida sobre produtos notáveis. O que eu faço? Nós temos aqui, compara. O produto notável são 3 regras, são mais, mas a gente vai usar 3, basicamente, 3 regras. O quadrado da soma, o quadrado da diferença e o quadrado da soma pela diferença. Este é o quadrado da soma pela diferença, tá? Você olha para a sua expressão, ela tem essa forma A menos B vezes A mais B? Sim, ela tem. 3 menos raiz de 5 vezes 3 mais raiz de 5. Tem. Então, eu faço o quê? O primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado, tá? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo vai ficar 9 menos raiz de 5 ao quadrado. Essa daqui, aqui ó, raiz de 5 elevado ao quadrado, ela segue a mesma regra anterior, ó. Raiz de 5 elevado ao quadrado. O que a propriedade diz? Que o 2 vem para dentro do expoente, né? Vem aqui para baixo, para dentro do radicando. Então, vai ficar a raiz quadrada de 5 ao quadrado que eu posso cortar. Por isso que sobra só o 5, tá? Então, ficamos com 9 menos 5. Então, a gente vai o quê? Multiplicar em cima e usar o produto notável embaixo. Uma vez que você encontrou o conjugado, usa o produto notável aqui embaixo e nós temos a fração da forma racionalizada. Tá? Então, eu deixei aqui 2 para vocês fazerem, essa com conjugado e essa sem conjugado, tá? Vou deixar uns minutinhos para vocês resolverem aí e já volto com a correção.
Voltamos então com a resolução do exercício. Quero te falar que essa parte de racionalização de denominadores é muito importante e você vai utilizá-la em vários momentos do ensino médio, certo? Então vamos ficar bem ligado porque é importante que você aprenda e entenda como é que faz a racionalização. Então eu vou começar aqui pelo de baixo, tá? Porque é mais fácil, aí eu volto e faço de cima. Então aqui, ó, identifique o que está no denominador. É raiz de 2. Então, você vai ter que multiplicar e dividir por raiz de 2. Então, eu vou fazer aqui vezes raiz de 2 sobre raiz de 2. Tanto multiplico quanto divido pelo mesmo número que está ali. 5 vezes raiz de 2 é 5 raiz de 2, não tenho o que fazer. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz quadrada de 2 ao quadrado, porque eu vou juntar as duas raízes. Posso cortar aqui e aqui. Você veja que o objetivo de se multiplicar por raiz de 2 é justamente poder usar a propriedade, que diz que eu posso simplificar o expoente com a raiz, tá? Então, por isso que a gente usa justamente a raiz de 2. Então, fica 5 raiz de 2 sobre 2 está na forma racionalizada. Quando que uma fração está racionalizada? Quando não tem raiz no denominador, tá? Não tem raiz, ela está pronta. Agora vamos fazer essa aqui, ó. Aqui, na primeira, nós temos que usar o conjugado do denominador, tá? Então, eu tenho 2 mais raiz de 3, eu vou ter que multiplicar por 2 menos raiz de 3. Então, vai ficar vezes 2 menos raiz de 3 sobre 2 menos raiz de 3. Ah, por que parênteses, professor? Porque daí eu já lembro que eu tenho que colocar aqui e eu tenho que fazer distribuição, tá? Por isso eu coloquei parênteses. Ok. Aqui em cima, nós apenas distribuímos esse com esse e esse com esse, tá? Como é que fica? 3 vezes 2 fica 6. 3 vezes raiz de 3 fica 3 raiz de 3. Não esquece do sinal, tá? Aqui é mais e aqui é menos. Mais 3 vezes menos raiz de 3 fica menos 3 raiz de 3. Aqui embaixo, nós temos produto notável. A mais B vezes A menos B. Olha só, A mais B vezes A menos B, que é o quê? A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 2 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado, certo? Como eu já mostrei anteriormente para vocês, não importa se o expoente está fora ou está dentro da raiz, eu posso cortar o expoente com a raiz. Tá? Que nós vimos no exemplo anterior. Então, vai ficar como? 6 menos 3 raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, 4, menos 3 ao quadrado vai ficar 3, raiz quadrada de 3 ao quadrado fica 3. 4 menos 3 é igual a 1. Então, fica 6 menos 3 raiz de 3. Não tem necessidade de colocar o 1 quando ele é o denominador, tá? 4 menos 3 é 1, não precisa colocar, tá? Não vou pôr, não tem necessidade. Beleza? Então, racionalização de denominadores é isso. Deixei aqui resolvido para vocês no slide, tá? Caso vocês precisem consultar a qualquer momento, está lá disponível. Na aula de hoje, então, nós vimos o quê? Propriedades dos radicais, multiplicação e divisão de radicais, simplificação de raízes, conjugado e racionalização de denominadores, tá? Certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quero agradecer a prof. Andréia, que me mandou esse presente lindo, dizendo para vocês serem o quê? Extraordinários, como sempre. Até a próxima. Tchau, tchau.